Bom dia, aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos dar aquele nosso abraço virtual. Espero que estejam todos tranquilos, em paz, que tudo esteja dando certo na vida de vocês. Hoje eu queria falar com vocês sobre contar histórias. Um ator, ele através dos personagens que desempenha, ele acaba contando histórias. Ele acaba mostrando histórias muitas vezes. Um dos primeiros exercícios que a gente faz quando a gente está trabalhando presencialmente, eu costumo pedir para vocês, me contem uma história, qualquer história, uma história que vocês conheçam de outra pessoa, de vocês mesmos, ou um conto de fadas, alguma coisa, uma história. Eu falo, eu quero uma história com começo, meio e fim. Me contem, né? E aí cada um fala de um jeito ou fala de um assunto. Um ator, ele não pode ter receio de contar uma história, porque a essência do nosso trabalho é essa. Não é que todos têm que ser contadores de histórias, mas eu digo aquele tipo de contação de história que é muito usada em trabalhos infantis, tudo. Mas um ator, ele tem que ter uma segurança e uma tranquilidade para falar diante do público, aquilo que eu sempre falo para vocês, uma história com começo, meio e fim, bem falada, bem explicada. Então a voz tem que estar num volume que todos que estejam na sala ouçam. Tem que falar um pouco mais devagar, que eu tenho alunos que falam super rápido, né, Nicole Sanches? Tô brincando, que falam muito rápido e às vezes a gente perde alguma coisa. Então, fala mais devagar, fala de uma forma que as pessoas consigam refletir com calma sobre o que você está falando. É, e é importante também vocês conhecerem muitas histórias, vocês lerem muito, vocês estudarem muito. Até quando a gente é criança, e alguns de vocês estão nessa fase, que na escola dão aqueles livros que tem, cada aula de português tem uma historinha rápida ali, curta, um conto, para você ler, fazer interpretação de texto, entendimento de texto, gramática, tudo. É, façam um exercício, eu queria pedir isso para vocês, porque isso ajuda muito. Além de vocês lerem muito, além de fazer exercício de voz, tudo, façam um exercício de pegar uma história pequena que seja, um conto, seja qual for, ou que vocês inventem, que também é legal. Peguem essa história e, e contem para quem mora com vocês. Contem a história, levanta como se fosse o seu palco. Conta a história. Conta, explica bonitinho, sem se desconcentrar. É você como contadora de história ali. Treina isso várias vezes e quem puder me manda em vídeo isso, contar uma história. Esse contar uma história, esse vídeo, grava várias vezes antes, treina e me manda depois que tiver bacana, que você tiver mais seguro na apresentação, tiver com uma voz boa. Não adianta falar assim com esse tom, porque eu não vou ouvir se vocês falarem baixo. Eu preciso de uma voz que seja no mínimo essa que eu estou usando agora, que é uma voz baixa, mas que dá para a câmera captar. Então eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de contar a história, mandassem para mim, mas o ideal é que vocês fizessem sempre esse exercício de contar história. Aquele tipo de trabalho que às vezes professora dá
na escola, que é trabalho em grupo, e alguém vai ter que se apresentar lá na frente, se ofereçam para ser vocês. Ah, mas é difícil, aquele assunto eu não entendo direito. É uma boa oportunidade de entender. Vocês escutam alguém que sabe mais sobre aquele assunto e aí depois vocês falam com as palavras de vocês, do jeito de vocês. Mas é uma forma de vocês irem exercitando a exposição de vocês cênica, mesmo que seja na casa de vocês, e é uma forma de vocês irem adquirindo autoconfiança também, sem deixar aquele ego inflado, né? Uma autoconfiança com humildade, sabendo que é um processo de aprendizado, mas vocês vão aprendendo a se posicionar, a falar com clareza, a entender as histórias, a contá-las, a dar o sabor da história, aquele momento que é mais engraçado, aquele momento que é mais de suspense. Vocês vão saboreando a história. Mesmo que seja uma história de algo que aconteceu com alguém da família de vocês, ou algo que aconteceu com vocês. Tem gente que naturalmente sabe contar história assim. A mesma história contada por essa pessoa é engraçadíssima e por outras não. Mas tudo bem, vamos treinando. E você não tem que ser engraçado porque vai contar uma história. Você tem que contar do seu jeito. Descubra o seu jeito de contar história. Descubra o seu jeito de falar com o público. Seja pessoalmente, seja pela câmera. Mas não adianta falar essa vozinha. Pelo amor de Deus, não me mandem vídeo da vozinha. Manda vídeo com voz. Eu quero voz. É curso de teatro ainda. Então eu quero voz, pelo amor de Deus. Mas eu queria que vocês se dedicassem a ler muitas histórias, contos, que são rápidos. Pode ser conto de fadas, pode ser contos de comédia. Tem um livro que eu tenho do Miguel Falabella que chama Vivendo em Voz Alta, que é excelente, são vários contos. Então, peguem o que seja. Ah, eu vou pegar uma poesia que conta uma história, ou a letra de uma música que conta uma história, eu vou decorar essa história e eu vou contar para as pessoas. Eu vou refletir sobre essa história e eu vou contar para as pessoas que estiverem vendo aqui em casa ou num vídeo, seja no que for. Tem uma coisa que assim, sempre que vocês pensarem numa história, pensem em como ela se desenvolve, como ela começa, como ela se desenvolve, tem que acontecer algo durante essa história e como ela finaliza, como ela termina. Isso é importante, porque às vezes eu já escutei falar, tem gente que fala que no teatro a gente gosta mais das peças quando pelo menos o final, perto do final, a peça foi boa, porque deixa aquela sensação de que foi bacana, de que valeu a pena. E quando a peça é boa no começo e ruim depois, deixa aquela sensação de ai, que peça horrível. Então, assim, tentem caprichar no começo da história, pensem com carinho e em como vão falar o meio, o desenvolvimento da história e caprichem no final para terminar e a gente, nossa, que gostoso, assim. Uma das principais formas de estudar é a gente ir testando. Nem que seja com a mãe da gente, com o pai da gente. Minha mãe e meu pai passaram a vida inteira escutando, minha mãe, então, coitada, até hoje. Então, assim, façam isso. Sabe, criem um grupo, quem puder, lógico, um grupo de WhatsApp, de alguma coisa assim, e entre vocês, e fiquem mandando a poesia de um para o outro, se testando. Ficou legal, gente? O que vocês acham?
Aí eles também dão opinião entre vocês. Às vezes é bom não ter o professor por perto para vocês ficarem totalmente à vontade, testarem e depois manda para mim, tá bom? Se dediquem às histórias com começo, meio e fim sempre, mesmo que essa ordem esteja invertida. Quem viu o filme Pulp Fiction sabe do que eu tô falando. Às vezes o começo é o final é o começo e por aí vai. Mas criem histórias, tá bom? Leiam histórias, pensem sobre elas. E lembrem que todos os dias da nossa vida acontecem pequenas histórias, pequenas historinhas. Pensem sobre isso também. Às vezes tem uma ideia ótima nascendo agora, nesse momento, tá bom? Continuem criativos, continuem lindos e maravilhosos. Eu amo vocês. Estou aqui cheia de amor para dar virtualmente, tá bom? Tchau.